Olá, 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 olá. Oi, Tati. Oi, pessoal. Nossa aula ao vivo da comunidade, nossa aula semanal ao vivo. Oi, Cris, Marta. Tudo bem? Rô, quanto tempo? E aí, gente? Aulinha ao vivo da comunidade. Aula semanal, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito importante, faz toda a diferença durante as aulas, e que é um plus, que é algo que encanta e que faz toda a diferença na hora de você se comunicar com o seu cliente. Então, que melhora, que aperfeiçoa e que encanta mais os teus clientes. Então, é você ter consciência. Que bom, Marta. Você ter consciência da maneira de se comunicar. Então, é performar na comunicação. E como que a gente faz isso? Que estratégia a gente usa para performar na comunicação? Então, hoje em dia, e eu acho isso maravilhoso, eu sou grata ao mundo, ao universo, a gente ter hoje ferramentas e consciência de que a gente pode melhorar a nossa comunicação com o cliente, que não é simplesmente você ter um bom curso de Pilates, você ter, se aperfeiçoar no método, que isso é indispensável, você tem que continuar fazendo, você tem que continuar estudando, porque da mesma forma que surgem novas ferramentas para comunicação, novas ferramentas para vendas, novas ferramentas para negócios, existem novas ferramentas para abordar o corpo do cliente e coisas que podem agregar no método Pilates, que foi criado lá no século passado. Então, por que não aperfeiçoar essa abordagem, né? Então, não pode deixar de estudar de forma alguma. E hoje ainda eu estava comentando aqui com a Jéssica no estúdio que depois da pandemia, é muito engraçado, eu não sei se na cidade de vocês acontece a mesma coisa, mas aqui em Curitiba eu percebo que a geração, a leva de profissionais de Pilates que veio no pós-pandemia é muito diferente da leva de profissionais de Pilates que tinha antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha uma galera de instrutores de Pilates que tinha sede de aprender, que se especializava, que queria fazer curso, que estava o tempo inteiro se dedicando e querendo mais. Eu não vejo isso mais hoje em dia, gente, é assustador, porque a oferta de emprego é absurdamente grande para instrutor de Pilates. Eu não sei se na cidade de vocês é assim, mas aqui em Curitiba a oferta de emprego está gigante para instrutor de Pilates. E os profissionais estão cada vez menos qualificados. Então, é assustador isso. E o mercado, ao mesmo tempo em que tem muita oferta de trabalho, os profissionais estão cada vez menos qualificados, e não pode, pessoal, não dá, não pode. Então, não é só uma questão de se qualificar em relação à parte técnica do método, né? Ter novas experiências. Então, quem trabalha com contemporâneo, eu sempre falo, gente, tem que viver uma experiência clássica, tem que entender qual é a origem, tem que entender qual é a abordagem do Pilates clássico, por mais que não trabalhe com Pilates clássico, tem que entender, tem que ter essa vivência. Entre outras vivências, entre outras experiências, tem que experimentar. E tem que entender de gestão, tem que entender de comunicação e precisa, sim, se especializar e cada vez
mais se interessar e evoluir. A gente está aqui para evoluir, né? E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu só aceitar. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês ferramentas de comunicação, olha só, coisas que vão ajudar vocês a se comunicar, a performar com os alunos de vocês. Então, o que é performar em algo? É você ter consciência, você fazer algo conscientemente. Então, numa dessa, eu vou falar alguma coisa aqui que vocês já fazem. Ah, Carol, mas eu já faço isso. Mas será que você faz consciente do que você está fazendo? É diferente. Você fazer algo consciente do que você está fazendo, tá? Do que fazer de maneira inconsciente. Então, galera, eu vou passar aqui para vocês técnicas, ferramentas de PNL, de programação neurolinguística, algumas ferramentas de programação neurolinguística aplicáveis na aula experimental ou na comunicação com o cliente de vocês, que vocês vão performar na comunicação. E eu vou dizer um negócio para vocês, tá? Para mim, essas ferramentas fizeram eu dobrar o tamanho do meu estúdio em 6 meses, sem mudar nada em absoluto na minha aula. Simplesmente aplicando as ferramentas de PNL. Olha só, tem uma pessoa lá no Insta falando o seguinte, que em São Paulo a aula de Pilates tá ridículo o valor, que ela se especializou em Pilates clássico, gastou 21 mil na sua formação e não tá valendo a pena trabalhar em estúdio. Estranho. Eu não sei como que é a carga horária em São Paulo, não sei como é. Que ela falou que é melhor trabalhar como personal. Pode ser. Aqui em Curitiba, o pessoal está escolhendo onde trabalhar. Tem muita oferta mesmo. Pelo menos é o que eu vejo. É o que eu vejo aqui. É o que eu vejo acontecer por aqui. Enfim, vamos lá então para as ferramentas? Olha, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Pega um papel e uma caneta para anotar essas dicas e eu acho que vai ser interessante, tá bom? Então, a primeira das ferramentas, quem acompanha a gente, acho que já viu há algum tempo, eu já vi falar algumas vezes sobre o rapport, e eu não tenho como deixar de falar do rapport, né, como a primeira de todas as ferramentas de PNL, não tenho como deixar de falar como primeira delas, tá? Então, o rapport nada mais é do que uma espelhagem, ok? Então, o rapport é um espelhamento, vamos dizer assim, certo? Um espelhamento. O que você vai fazer? Ele, no primeiro momento, parece uma coisa meio estranha, porque parece que você está imitando a pessoa, mas depois que você pega o jeito de fazer, ele se torna algo muito natural. Então, você vai... por que é... Ué, o que está acontecendo? Deixa eu ver aqui. Tá dando um crepe aqui. Deixa eu ver. Vou sair e vou entrar de novo, Lê. O que é o espelhamento? Deixa eu só ver um negocinho aqui, gente. Suspense para atrair atenção, que tal? Espera aí. O rapport, você vai observar, tá? Gestos, vai observar a maneira da pessoa se comportar,
vai observar como a pessoa se comporta. Então, qual é a importância disso? Por que isso é tão importante? Aí, tá melhor, Lê? Deu? Tava piscando um negócio ali no microfone mesmo do meu celular, mas então tá, que bom. Então, gente, o rapport, olha só. Então, por que que essa espelhagem, né? Por que que o rapport é tão legal e por que que ele funciona? Porque a pessoa que a gente mais confia na vida, inconscientemente, tá? Isso acontece lá no nosso cérebro, é a gente mesmo. Então, como que eu vou criar essa identidade com uma pessoa que eu não conheço? O meu cérebro vai entender que a outra pessoa é confiável porque ela tem características parecidas com a minha. Então, uma pessoa que chega no teu estúdio de pilates, tá? Ela não te conhece. Como que você, de primeira, vai ganhar a confiança dela? Como que aquela pessoa vai confiar em você de primeira? Então, a partir do momento em que você usa essa ferramenta do rapport, do espelhamento, usando o mesmo tom de voz, se comportando com a mesma postura, usando o mesmo vocabulário, é, se comportando com a mão da mesma forma, enfim, gestos. São coisas assim, são micromovimentos, não é nada exagerado. Tem um órgãozinho no cérebro que vai identificar, opa, essa pessoa se parece comigo, opa, se ela se parece comigo, eu confio em mim, eu posso confiar nela. E isso vai criar essa identidade. E isso é uma das coisas. Até o ritmo respiratório, tá, gente? Então, copiar os principais movimentos, linguagem corporal, né? A principal linguagem corporal. Então, analise gestos, analise a postura, a respiração, expressões faciais. Isso daí conecta muito as pessoas, beleza? Então, use com sutileza, tá? Ele não pode perceber, senão vai ficar parecendo aqueles caras lá que andam atrás da, do outro, imitando lá da televisão, certo? Então, rapport é um espelhamento da linguagem corporal, certo? Ferramenta número 2, ancoragem. É um conceito, gente, de sensação positiva. O que, que é isso? Até, pode até ser uma sensação negativa, tá? Mas eu já não curto muito trabalhar com isso. Mas a ideia mesmo é de trazer a pessoa que está ali dentro do estúdio para esse lado mais positivo. Então, trazer a pessoa, utilizar essa técnica, tá? Lembrar, trazer alguma coisa que traga lembrança de uma sensação naquele momento para ela. Então, assim, como que ela se sente, e como que você vai saber disso para ancorar? Você tem que ouvir o teu cliente. Então, a hora que você sabe da história do teu cliente, você vai pegar alguma coisa, principalmente assim, vamos supor, um idoso vai lá te contar uma história. Ele vai falar que ele se sentiu muito bem o dia que ele foi brincar com o neto dele e ele conseguiu levantar o neto dele. E um outro dia ele foi tentar fazer a mesma coisa e sentiu uma dor nas costas. E aquilo lá deu uma sensação de frustração. Então, opa, eu tenho que ancorar a sensação boa, tá? Então, eu tenho que ancorar o exercício, a sensação boa, a sensação positiva. Então, na hora que ele estiver fazendo o exercício, eu tenho que
jogar, é só, esse exercício vai favorecer você. Lembra aquele dia que você sentiu aquela satisfação em levantar teu neto? Esse exercício vai te ajudar a sentir aquilo sempre. A isso de novo. Você vai poder fazer isso de novo. Então, trazer a lembrança de uma sensação. Como que você vai saber isso? Você precisa de informações, tá? Para você conseguir ancorar com algum sentimento. A ancoragem, ela funciona muito bem com sentimentos. Então, ancore coisas da aula de Pilates, resultados da aula, coisas que vão fazer a pessoa se dedicar à aula, algum sentimento, principalmente a coisas que ele deseja com o Pilates. Então, é muito importante que você saiba o que teu aluno quer com o Pilates. Então, por que ele está ali? Isso, gente, eu sempre falo que é uma informação que você precisa saber na aula experimental, antes da pessoa chegar. Quando a pessoa agenda a aula pelo WhatsApp, a gente já precisa saber porque a pessoa está indo para lá, tá? Porque você precisa ancorar, beleza? Então, a âncora é um sentimento positivo a partir de um gatilho que você vai usar na cena em questão, certo? A cena em questão é a aula, ok? Ancoragem é a ferramenta número 2, certo? Bora para a ferramenta número 3, reforço positivo. Bom, quem segue a Leve sabe o quanto eu pego nessa ferramenta, o quanto eu uso e abuso dessa ferramenta. O reforço positivo, ele vem de uma linha da psicologia, tá? Que é o ato de reforçar um comportamento positivo por meio de elogios, tá? Esse método, ele reconhece quando uma pessoa faz alguma coisa de maneira legal, que ele faz alguma coisa com excelência. O uso do elogio, ele serve para que o cliente enxergue os pontos que você acha necessário diante de alguma negociação, tá? Conduza a conversa de uma forma onde não tenha objeção. Então, isso evita que ele questione durante a aula e, principalmente, questione a hora do fechamento, tá? Dentro da aula de Pilates, é muito comum algumas linhas de Pilates, mais antigo, na real, você vê uma coisa mais militar dentro da aula. E dependendo do tipo de aluno que a gente tem, que a gente trabalha, esse tipo de abordagem pode frustrar o aluno. Então, façam todo um desenho, pensem todo o desenho da jornada desse cliente até ele sentar no reformer. Olha a jornada desse cliente. Presta atenção. A jornada desse cara, dele sair do trabalho ou dele sair da casa dele. E, cara, eu escutei isso aqui na recepção essa semana. Eu estava sentada lá no meu sofá e me deu uma preguiça, mas eu vim. Então, olha a jornada da pessoa. Ela está lá no sofá, ela levanta, ela caminha. Então, ela luta contra a preguiça, ela luta contra o calor, ela luta contra uma dor, às vezes, contra o conforto, ou contra o netinho tá lá pedindo, ou a filha tá pedindo um favor, ou enfim, seja lá o que for. Ela sai de casa, ela caminha, ou às vezes ela pega o carro, pega um trânsito, aí não tem onde estacionar, tem que dar uma volta na quadra, o estacionamento tá cheio, enfim, um monte de adversidades no meio do caminho. Aí ela deita no reformer, ou no aparelho,
que o professor chega ali e fica, não tá certo, melhora, pá, pá, só pancada na cabeça. Pensa bem, pensa bem. Como que isso é recebido pelo aluno? Então, gente, a ferramenta do reforço positivo, ela vem para quebrar isso daí e trazer uma agradabilidade para a aula e para o sentimento do aluno em relação à aula e em relação a ele mesmo, com o corpo dele e com a sua crença de capacidade. Por que crença de capacidade? A sua crença de capacidade em relação a se mover, ao que ele é capaz de fazer em relação ao movimento. Ok? Quarta ferramenta de PNL. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ops. Não? Beleza. Ô, meninas, qualquer coisa falem, tá? Quarta ferramenta, ressignificação. Eu amo essa palavra. Eu amo essa ferramenta. Amo, 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 amo. Ressignificação. A palavra por si só, né, já diz muita coisa. Ressignificação. Ressignificação, gente, é algo assim, que depois que eu tomei consciência dessa palavra, e que eu comecei a aplicar na minha vida, eu viro tantas chaves na minha vida até hoje com isso, simplesmente por essa palavra ter aparecido na minha vida. Ela nada mais é do que um autoconhecimento. Você pode reprogramar o teu cérebro simplesmente pela consciência do que é essa palavra, tá? Então, o que é ressignificação? O que é ressignificar? É dar um significado novo para alguma coisa, para alguma crença ou para alguma coisa que você acredita. Simples assim, tá? Então, o que acontece? Às vezes a gente às vezes a gente fala para uma pessoa, sei lá, a maçã é verde. Ah, não é tão simples assim, né? Sei lá, que exemplo dá nesse deixa eu pensar em alguma coisa, meu Deus do céu. Deixa eu pensar num exemplo para ressignificar. Vamos ver, vamos fazer atividade física. Pronto, fazer atividade física. Ontem uma aluna veio aqui conversar comigo, uma pessoa que eu conheço ela desde os 7 anos de idade, e ela cresceu, ela já está enorme, ela está uma mulher, e ela veio aqui conversar comigo, ela não gosta, ela só faz pilates, ela não gosta de fazer atividade física mais intensa, ela precisa fazer uma atividade aeróbica, e ela veio conversar comigo, porque os exames dela estão alterados, e o pai dela falou que ela tem que fazer uma atividade física mais intensa, tará, e ela veio conversar comigo que ela tá decepcionada com isso, enfim. E aí, eu falei para ela, eu falei, olha só, né? Ela falou, é um saco fazer exercício, porque, é isso, é aquilo. Eu falei, olha só, atividade física, ela te dá o que nenhuma outra coisa te dá na vida. Ela te dá satisfação, ela te dá alegria, ela te coloca o corpo no lugar, ela regula os teus hormônios. E atividade física é igual escovar o dente e tomar banho. Ela faz parte da higiene do ser humano. Você não tem que pensar para fazer, você tem que fazer todo dia. Tem que fazer todo dia. Simples assim. Não é uma questão de gostar, é uma questão de higiene. Então, a partir do momento em que você ressignifica, você dá um outro significado para a coisa, ela se torna menos dolorosa para ser feita.
menos traumatizante para ser feita, tá? Então, enfim, você pode usar isso para várias coisas na sua vida. Ressignificar, tá? Eu adoro essa palavra. E eu aprendi a ressignificar várias coisas na minha vida e a atividade física foi uma delas. E eu fiz a virada de chave justamente disso que eu compartilhei com vocês. Eu vou ser honesta com vocês. Eu não curtia fazer musculação, não curtia fazer atividade física do jeito que eu faço hoje. Hoje eu faço e faço mesmo. Eu gosto, mas eu entendo que não é uma questão estética, é uma questão de higiene. Eu tenho mais de 40 anos e meus exames são lindos de ver. Lindos, lindos, lindos. Eu não tenho um corpo maravilhoso, eu esteticamente não sou aquele corpo desenhado, mas os meus exames são maravilhosos, perfeitos, tá? Então, a isso eu atribuo o quê? Atividade física. Muito mais atividade física do que a minha maneira de me alimentar. Vocês não tenham dúvida disso. Então, e eu tenho certeza que isso foi graças a eu ter ressignificado o que é atividade física na minha vida há alguns anos atrás. Joia? E vamos para a quinta e última ferramenta de PNL que eu vou compartilhar com vocês, que são palavrinhas mágicas. Então, palavras mágicas são palavras que podem ser assimiladas facilmente. Então, gente, tentem introduzir no discurso de vocês, no diálogo de vocês, palavras que são de fácil entendimento, fácil interpretação e que se encaixam em várias partes, em várias frases, tanto em aulas, tanto em comunicação de balcão, comunicação de mensagens, evitando uma comunicação truncada, difícil, tá? Então, por exemplo, são palavras que a gente chama de suavizadores linguísticos, tá? Então, naturalmente. Então, são palavras que tornam a comunicação mais suave, né? Suavizadores linguísticos. Então, naturalmente, facilmente, além, após, perceba, experimente, ao invés de ser uma comunicação mais de imposição, de ordem, tá? Então, experimentem usar palavras que são suavizadoras na comunicação. A gente chama de palavrinhas mágicas, tá bom? Então, naturalmente, facilmente, perceba, experimente, sabe? Palavras que são, ao invés é óbvio, é lógico, que mais? Deixa eu ver. Ao invés de experimente, né? Agora, imediatamente, sabe? Coisas assim, de imposição. Use palavras mais suaves, tá? Sempre, sempre. A palavra mais mágica que existe é o nome do cliente. Essa é a palavra mais mágica que existe numa frase, tá? Ao usar o nome dele na frase, vai fazer com que ele perceba que o discurso se encaixa para ele, tá bom? Essa é a palavra mais mágica de todas. Então, dentro dessa ferramenta de palavras mágicas, de suavizadores linguísticos, a palavra mais suave e mais mágica que existe é o nome dele. Certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham anotado. Oi, Marcel. Beijo para vocês. Semana que vem tem mais da gente falando sobre comunicação. E semana que vem eu vou falar da comunicação em aula.
Beleza? Comunicação em aula, em posturas, ok? Acompanhe, gente, olha lá. Bora para a comunidade, bora assistir a aula, fazer aula, compartilhar e vamos fazer desse Pilates algo melhor e maior aí no Brasilzão afora, certo? Muito obrigado. Beijo, Lê. Obrigado por tudo, sempre. E até mais. A gente se vê. Beijo, fiquem com Deus. Falou!